Vamos para mais um vídeo sobre esse assunto que eu gosto tanto, que são as figuras de linguagem, falando hoje sobre as figuras de inversão. Mas isso, claro, depois da vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, amante da língua portuguesa e para você que está se preparando junto comigo para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, falando hoje, como eu te falei antes da vinheta, sobre as figuras de inversão, que basicamente são essas aqui, ó, a anástrofe, o hipérbato, a síncese e já vou te falar também da hipálage, que é uma inversão que você vai chegar a um ponto um pouco diferente das outras três, mas também entra nas figuras de inversão. Cara, anástrofe, hipérbato e síncese, basicamente o que vai diferenciá-las é a intensidade da inversão. Basicamente é isso. Às vezes o limiar entre uma e outra é até um pouco sutil, como você vai ver. Basicamente é a intensidade dessa inversão da estrutura sintática. Vamos começar com a anástrofe, que seria a inversão mais branda, vamos dizer. Não prejudica em nada, vamos dizer assim, o entendimento da sentença. Uma inversão simples sintática. Quando eu falo em inversão sintática, eu digo ordem direta do português. Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Essa seria a ordem direta. Uma simples inversão com finalidade expressiva já chega à anástrofe. Por exemplo, Jacó do Bandolim, uma música que depois foi genialmente gravada pela Zélia Duncan. Tu sabes bem quantas portas tem meu coração e dos punhais cravados pela ingratidão. Agora, sabes também quanto é passageira essa desavença. Não distrates o amor. Tu sabes também quanto é passageira essa desavença. Percebe que eu tenho uma pequena inversão sintática aí. Também sabes quanto essa desavença é passageira. Sujeito, verbo, predicativo. Quanto essa desavença é passageira. Por uma questão de ritmo, de métrica, de plano expressivo, fez uma pequena inversão sintática. Anástrofe, certo? Olha ali, eu não sei de quem que é essa música, cara. O Dudu Nobre que gravou, ficou falando, não sei se Dudu Nobre, Zeca Pagodinho, sei lá. Mas você tem lá o pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. O que eu tenho? Sujeito, verbo. O pai pirraça, mãe pirraça, filha pirraça. Só que faz uma inversão. Sujeito com verbo. Bota um sujeito posposto, como a gente diz. Não, sujeito depois do verbo. Cara, já é uma inversão sintática. Pequena, simples, só para dar uma expressividade. Anástrofe. Uma inversão bem tranquilinha. Se eu aumentar um pouco essa inversão, mas ainda não prejudicando o entendimento da sentença, aí a gente já começa a falar em hipérbato, certo? O hipérbato é uma inversão um pouco mais brusca do que a anástrofe, mas ainda não prejudica o entendimento. Por isso que eu digo, às vezes o limiar entre uma e outra é sutil. Mas se eu pegar, por exemplo, o famoso caso do mestre Yoda, nosso sensacional mestre Jedi, difícil de ver, sempre em movimento está o futuro. Eu tenho uma inversão um pouco maior do que a da anástrofe, é até mais fácil de eu percebê-la. Às vezes a anástrofe a gente nem percebe que está invertido, porque passa natural. O hipérbato a gente já começa a perceber essa inversão, já começa a chamar atenção, mas não prejudica o entendimento, você entende a sentença. Certo? Olha aí já o Gregório de Matos, a morte de F, né, do Barroco. Barroco usa muitas inversões sintáticas. Esse jasmim que Arminhos desacata, essa aurora que Nácares aviva, essa fonte que Aljôfares deriva, essa rosa que púrpuras desata. Você vê, está tudo invertido, né? Que aviva os Nácares, que deriva Aljôfares, que desata púrpuras, mas está tudo invertido. Troca em cinza voraz, lustrosa prata. Agora fica ainda um pouco mais brusca. Troca em cinza voraz, lustrosa prata. Brota em pranto cruel, púrpura viva. Tudo invertido. Né? Troca a lustrosa prata por cinza voraz. Troca púrpura por pranto. Profana em turvo pez, prata nativa. Muda em luto infeliz, terça escarlata. Então, muda a terça escarlata em
luto infeliz. Essa inversão não chega a prejudicar o entendimento, mas chama atenção. Já chama atenção, já percebe, opa, pera, tem uma inversão aqui, eu preciso já ler com um cuidado um pouco maior, ok? Agora, quando a gente fala na síntese, aí a gente já vai ter uma inversão mais violenta, que chega muitas vezes até começar a dificultar o entendimento. Um exemplo famoso de síntese é o hino nacional. O hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Todo mundo sabe cantar esse comecinho do hino, agora pede para explicar. Pede para explicar. Me explica. Chega na rua e fala, me explica só a primeira estrofe do hino. Cara, garanto que um monte de gente vai se embaranar. Que tal se eu lesse para você assim? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ok, então percebe que rola até uma personificação aí. As margens do rio ouviram o grito forte desse povo heróico. O rio foi testemunha desse grito do Ipiranga, certo? Eu tenho até a personificação, as margens do rio ouviram. Mas para eu perceber essa personificação, eu preciso primeiro desinverter, vamos dizer assim, a estrutura sintática para entender que esse cara está falando. Tranquilo? Agora, alivio o seu coração te dizendo que eu nunca vi uma prova de concurso colocando uma inversão e perguntando se é anástrofe, se é hipérbato ou se é síntese. Se chega a esse... Porque às vezes o cara fala, mas e se eu falar que é anástrofe e ele falar que é hipérbato? Porque eu achei que era maior ou não. Eu nunca vi uma questão que entrasse nisso. Porque, como eu te falei, muitas vezes o limiar entre anástrofe e hipérbato, entre o hipérbato e a síntese, às vezes é subjetivo. Muitas vezes a gente tem os dois extremos. Né? Se pegar aqui o hino nacional, com aquele primeiro exemplo que eu te dei, de uma pequenininha inversão lá de acorde do bandolim, fica mais evidente. Agora, comumente se chama tudo de hipérbato. É muito comum chamar tudo de hipérbato. Né? Então, a figura mais trabalhada em provas é o hipérbato. Mas você percebe que existem esses níveis que, para uma análise semântica, ou mesmo análise de um texto literário, enfim, vale a pena levar em consideração. Tranquilo? Agora, eu te falei que eu ia falar de 4, porque a gente tem também a hipálage. O que é a hipálage? É uma inversão do adjetivo, especificamente do adjetivo, mas não só uma inversão sintática. Nessa inversão sintática, ele acaba atribuindo o adjetivo a um outro substantivo. Como assim, Caco? Vamos pegar esse exemplo do Cassiano Ricardo, poeta modernista, a notícia. Então as palmeiras ao fogo do dia, em verde tumulto, pareciam marchar carregando bandeiras. Olha lá, em verde tumulto. Pera, quem que é verde aí na jogada? O tumulto não é verde. Verde são as palmeiras. Então seria, as palmeiras verdes pareciam marchar carregando bandeiras. Tem a personificação das palmeiras? Tem, ok. Mas vamos falar só aqui da inversão do verde. Então ele pega o adjetivo lá de cima, associado a um substantivo, e joga esse adjetivo associado a outro. Isso é a hipálage. Hipálage, um adjetivo associado a outro cara para criar esse plano expressivo. Vem de uma inversão da estrutura, de uma alteração da ordem sintática, mas acaba associando o adjetivo a um outro substantivo, certo? Criando uma unidade semântica, lógico. Então, quem é verde aí? A palmeira, não o tumulto que ela fez. Mas eu jogo como se o tumulto fosse verde, ok? Olha lá. Casa dos Segredos, Tiago e Luan trocam beijos apaixonados à frente dos colegas. Você vê, às vezes a gente usa essas expressões no dia a dia, cara, comumente, nem percebe o que a gente está fazendo. Percebe? Quando fala Tiago e Luan trocam beijos apaixonados, o beijo é apaixonado? Não. Os caras estão apaixonados trocando beijos. Ok? Mas quem está apaixonado são os caras. Então ele joga o adjetivo para um elemento querendo dizer o outro.
E a gente usa expressões como essas no dia a dia, como se fossem beijos apaixonados. Ah, o casal trocou beijos apaixonados. Não, beijo não é apaixonado não, cara. Beijo é beijo, né? Quem está apaixonado é o casal. E por aí vai. Isso é a hipálage, ok? Uma troca, vamos dizer, uma inversão do adjetivo, uma modificação da posição do adjetivo, de modo que ele fica associado a um outro substantivo, mas que está associado ao seu substantivo original, vamos dizer assim. Tranquilo? Então, essas 4 figuras para você, anástrofe, hipérbato e síncese, como eu disse, uma questão meramente de brutalidade da inversão. Começa simples, aí um pouco mais, depois uma inversão mais violenta, e a hipálage que vai trabalhar com essa questão do adjetivo. Maravilha? Espero ter deixado claras para vocês essas figuras de linguagem. Meus contatos todos aí para você. Não esquece de deixar o seu comentário e principalmente seu curtir, se inscreve no canal e, cara, se possível, me ajuda a divulgar o canal, beleza? É muito importante para mim e, cara, você estar aí é o que justifica tudo isso que a gente está fazendo. Maravilha? Se você não estiver aí, não tem por que eu estar aqui. Então, continue comigo e te espero no próximo vídeo.